Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Fábio Gomes, eu sou profissional independente de pesquisa de mercado e nós estamos aqui nesse vídeo para falar sobre a inteligência artificial aplicada à nossa área, né? Quando eu falo pesquisa de mercado, também falo opinião pública por tabela, mas principalmente pesquisa de mercado. A inteligência artificial está revolucionando algumas áreas em relação a tempo, a produtividade, muitas vezes em relação à qualidade. E o quanto que ela vai impactar a pesquisa de mercado? Vai impactar muito, vai impactar pouco, vai ser algo revolucionário ou não? É isso que a gente vai trazer nesse vídeo. Num primeiro momento, eu vou explicar como é que a inteligência artificial está sendo aplicada de uma forma geral, introduzir alguns conceitos de inteligência artificial, e aí em seguida a gente vai ver o quanto que ela acaba se aplicando ou não à pesquisa de mercado. Então, quando a gente fala, né, da inteligência artificial, como é que, vamos primeiro falar da definição dela, né? O que que é a definição de inteligência artificial? Como é que a gente define inteligência artificial? É um processo de inteligência humana feito por computador. É quando o computador emula as atividades do cérebro humano. Ele envolve o uso de algoritmos, o uso de dados e permite que as máquinas executem tarefas que normalmente exigiriam nossa inteligência, nossa ação humana, como o aprendizado, o raciocínio, a resolução de problemas e a tomada de decisões. A inteligência artificial emula todas essas questões do nosso cérebro humano. Por que que eu falo emula? Porque ela ainda não faz de uma forma consciente, de uma forma como a gente faria, mas de forma lógica, o aprendizado, o raciocínio, a resolução de problemas e a tomada de decisões já acaba sendo bastante utilizada pela inteligência artificial. Existem três tipos, né, de inteligência artificial. Nós temos a IA fraca ou estreita, a inteligência artificial forte ou generalizada e as que os especialistas chamam de superinteligência artificial ou a IA consciente. O que que é a fraca ou estreita, né? Ela é focada para um domínio específico, ela realiza tarefas específicas, mas não aprende novas. Ela toma decisões com base em algoritmos pré-programados, dados que ela acaba sendo treinada e ela acaba aplicando isso para o dia a dia. Quando a gente fala em tradutores de idiomas, assistentes virtuais, pesquisas na web, né, com inteligência artificial, quando você vai pesquisar no Google, utiliza o Google Tradutor, por exemplo, todos esses tipos de inteligência artificial acabam sendo estreitas ou fracas, né? Elas são utilizadas somente para aquilo e não acabam programando para algo além daquilo que ela é feita, né? Filtros inteligentes de e-mail, por exemplo, de spam de e-mail também são aplicadas nessa situação. Tem a forte ou generalizada, que é o que a gente tem visto bastante por aí, né? Ela é capaz de realizar uma variedade diversificada de tarefas distintas e que não são relacionadas entre si. Ela vai aprendendo, vai criando coisas e vai aprendendo a partir disso. Ela acaba adquire novas habilidades sozinha, sem precisar de intervenção humana, e aprende novas abordagens de uma forma que não precisa da nossa supervisão. Ela é a combinação de muitas estratégias de IA que aprende com a experiência e pode funcionar num nível equiparável ao nível humano de inteligência de uma forma muitas vezes muito mais rápida. Então, quando a gente fala de inteligência artificial aplicada a finanças, recursos humanos, tecnologia da informação, pesquisa, desenvolvimento, cadeias de suprimentos, você já tem inteligências artificiais buscando de uma forma forte, né? Quando a gente for falar de inteligência artificial aplicada à pesquisa de mercado, nós estamos falando da inteligência artificial forte ou generalizada, que tem essa capacidade de aprendizado, de tomada de decisão, analítica principalmente. E quando a gente fala da super IA, né, ou IA consciente, ela não existe ainda, porque ela exigiria que fosse autoconsciente, ela tivesse a presença da inteligência humana em todas as suas facetas, né, com habilidades cognitivas avançadas, desenvolvesse suas próprias habilidades. Isso ainda não existe, tá? Na ficção científica, para quem gosta de ficção científica, é o que se chama de cérebro positrônico, algo que está ainda no terreno da ficção científica, que a gente ainda não conseguiu reproduzir. A gente nem sequer consegue definir direito o que é consciência. Então, à medida que a inteligência artificial for evoluindo, a gente vai, um momento, ter essa discussão para tentar entender o que que acaba sendo uma super IA, uma IA consciente. O que a gente sabe é que hoje a inteligência artificial emula o cérebro humano, mas ainda não consegue ser completa em todos os sentidos, que dá para dizer que é uma forma de vida, digamos assim, né? Consciência acaba sendo ligado ao conceito de vida, mas a gente não vai entrar muito nessa questão, porque acaba não sendo o foco, e é uma discussão para uns três vídeos só sobre isso. E a super IA,
ela pode demonstrar essas capacidades além da inteligência humana. Áreas como saúde, robótica, compreensão da linguagem natural. Como saúde, por exemplo, um doutor virtual que tenha todo o conhecimento humano em relação à medicina e possa aplicar rapidamente o seu conhecimento para situações específicas. Isso ainda não existe, está até em produção, mas ainda não existe no nível de superconsciência. Seria fantástico se isso acontecesse, né? Quanto que a inteligência artificial está sendo relevante já hoje? Hoje no mundo corporativo você tem muitos eventos, muitos cursos que já estão dizendo o quanto que a inteligência artificial está sendo utilizada como protagonista no mundo corporativo. E a maior influência em 6 áreas, em 6 pontos específicos. Um primeiro é a automação de tarefas. Todas as tarefas que são repetitivas e de baixa complexidade, pode ser utilizado pela inteligência artificial. Isso libera os funcionários para lidar com ações mais estratégicas, criativas, inteligentes, que possam trazer um maior valor agregado à companhia. Um segundo é a análise de dados. Isso nos interessa especialmente, né? Com essa capacidade de processar grandes volumes de dados em pouco tempo, a inteligência artificial acaba trazendo mais insights, identifica tendências, toma decisões mais informadas, ajuda muito nessa questão de trazer insights para as empresas. A personalização, que você consegue personalizar melhor produtos e serviços, oferecendo essas experiências dos clientes de uma forma mais adaptada, que tem uma preferência maior, mais ad hoc, mais customizada, né? E isso acaba sendo, os produtos de prateleira estão com seus dias contados, porque é possível personalizar cada vez mais produtos e serviços, isso em todas as áreas. Melhoria da eficiência, implementar a inteligência artificial nos processos internos das empresas aumenta muito a eficiência operacional. A gente tem chegado com a espécie humana, com humanos trabalhando no limite do que pode ser produtivo. A inteligência artificial dá um up nessa questão, aumenta muito a produtividade, ajudando nos processos internos das empresas, reduzindo custos, melhora a qualidade de produtos e de serviços. Isso tem muito a ver também com a inovação, porque fazendo isso, você consegue desenvolver novos produtos, criação de negócios de uma forma muito mais rápida e muito mais disruptiva. Por exemplo, indústria farmacêutica sempre demorou muito para achar moléculas que fossem apropriadas a determinados tipos de doenças para poder ajudar a tratar ou curar doenças, né? Hoje você consegue ter a inteligência artificial trabalhando e mexendo numa quantidade de moléculas muito superior ao que o trabalho humano faria. O trabalho humano depois só vai entender como é que foi feito pela inteligência artificial para que possa dar esse veredito final se aquela molécula específica pode ajudar no tratamento de uma determinada doença. Esse processo tem sido cada vez mais rápido e eficiente. E o atendimento ao cliente, né? Esses chatbots, assistentes virtuais, que são a IA fraca, né? Específico para uma área só, podem ajudar muito na satisfação do cliente, agilizar a resolução de problemas. Então, acaba tendo autonomia para ajudar a solucionar problemas. E isso dá até para perceber na área da saúde, principalmente, que essa questão de chatbots está melhorando. Ainda tem muito a presença humana, mas ela já alivia muito o trabalho humano, já consegue adiantar bastante esse trabalho humano. Então, a IA está mudando o cenário corporativo e as empresas que adotam essas tecnologias hoje já tendem a se destacar no mercado. Isso é fato. Mas a partir desse cenário, pessoal, o conceito de IA acaba prometendo para o mundo corporativo? Promete maior produtividade, porque esses modelos tradicionais envolvendo somente seres humanos já estão chegando no seu limite de lógica, de produtividade. E a IA permite esse crescimento num outro patamar, um crescimento exponencial de produtividade, né? Coisas que poderiam ser feitas em dias ou semanas acabam sendo feitas em horas ou minutos. Também permite produzir mais, uma eficiência maior, liberando tempo para atividades mais humanas e estratégicas. Ao invés do ser humano fazer uma atividade repetitiva, sujeito a erro e a um tempo que acaba sendo muito grande, o ser humano é liberado para só fazer ali o que se diz, né, coloquialmente, o filé do trabalho, o filé mignon do trabalho, que é a parte mais cerebral, a partir de tudo que a inteligência artificial acaba fazendo nessa parte mais mecânica. O investimento, porque a IA, você otimizando processos, automatizando tarefas, a IA se mostra como investimento, não como custo. Esse custo na IA acaba sendo investimento. Claro, leva-se um tempo para você adaptar esse investimento, leva-se um tempo para ter uma curva de produtividade, mas isso tem que ser investido, né? Tem um momento de transição e a gente vai focar muito nessa questão quando a gente fala em pesquisa de mercado, mas lá no final, né, o ganho acaba sendo muito grande. Vamos lembrar da revolução dos computadores, quando nós abandonamos
largamos a máquina de escrever e começamos a utilizar o computador pessoal. Levou um tempo até que as pessoas aprendessem a fazer de uma forma eficiente, mas quando isso aconteceu, o boom foi extraordinário. A tendência é que seja a mesma coisa aqui com a inteligência artificial. Mensuração de ROI, né, do retorno sobre o investimento. Produtividade deve ser comparada a uma base sólida. Então, o que que a gente tem que se basear como parâmetro para poder medir essa produtividade? Muitas vezes em pesquisa de mercado a gente pode ter uma noção do que acaba sendo o aumento da produtividade, mas quando a gente for medir o quanto a inteligência artificial traz de produtivo em tempo e qualidade, nós temos que ter parâmetros para medir, né? E aí, uma vez com esses parâmetros e aonde a gente chega com a inteligência artificial, a gente sabe o que exatamente tem de ganho em relação ao retorno sobre esse investimento que é feito em relação à inteligência artificial. E também a questão da supervisão, que ainda se tem que ficar de olho nos resultados, não dá para soltar a inteligência artificial para ela fazer tudo ainda, né? A gente tem que focar, olhar, supervisionar todos os processos, porque os especialistas usam esse termo, a IA ainda alucina muito. É um termo que pode ser engraçado, né? Alucinou, mas é um termo técnico usado pelos especialistas em IA, e ainda existem alucinações por parte da inteligência artificial. Então tem que ficar sempre de olho, monitorando, corrigindo a rota a partir do que a inteligência artificial faz.